Oi, pessoal! Chegamos à nossa última aula do módulo Caminhando por Princípios Bíblicos e hoje nós vamos estudar o nosso último princípio. E eu quero começar perguntando para você: que tipo de Deus é o Deus que você tem? Por que eu estou perguntando isso? Porque a imagem que nós temos de Deus, ela é diferente. Muitas pessoas têm imagens de Deus completamente distorcidas daquilo que a Bíblia diz que Deus é. Tem gente que acha que Deus é como um Sherlock Holmes. É um detetive com uma lupa na mão, procurando minuciosamente os seus erros. Aquele que está pronto a dizer que você é culpado. Aquele que está ávido por apontar os seus pecados. Mas esse não é o nosso Deus. Tem pessoas que acham que Deus é como um gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada na hora que você precisa que ele resolva os seus problemas, que você quer que ele atenda os seus desejos. E aí você quer que ele apareça e ele vai atender às suas ordens, os seus comandos. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e depois volta para dentro da lâmpada. É um Deus conveniente, é um Deus manipulável, é você quem domina esse Deus. Quem é o Deus que você serve? Tem pessoas que acham que Deus é como um vovô muito doce, um vovô muito bonzinho, velhinho, ultrapassado, não entende muito bem das coisas, mas ele tem uma certa sabedoria. É um coração mole, pronto para atender aquilo que a gente quer, mas ele é um peso. Não quero conviver o tempo todo com ele. Algumas pessoas veem Deus assim, e você, como é que vê? Outras pessoas pensam em Deus como um pai ocupado, um pai distante, um pai ausente, um pai que nunca tem tempo, que nunca está disposto a parar para ouvir, um pai que aparece só de vez em quando, talvez só no Natal, talvez só na Páscoa, talvez só em ocasiões especiais. Você se lembra desse pai tão ocupado, tão atarefado, tão distante de você. Talvez você veja Deus como um coitadinho. Enviou Jesus. Ai, coitado de Jesus. Morreu naquela cruz tão sofredor, tão pobre. Eu preciso adorá-lo. Ele precisa da minha adoração. Ele precisa que eu sirva. Sabe, queridos, nenhuma dessas imagens revela quem realmente Deus é. Deus é soberano. Esse é o último princípio que nós vamos estudar, o princípio da soberania. Deus é Senhor sobre todas as coisas, o Deus a quem nós servimos, aquele que escolheu nos amar. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Olha lá o que diz 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 12, dizem assim: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força a todos. Esse é o Deus a quem nós amamos. Esse é o Deus que nos chama de filhos. Ele é soberano. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo o que nela há.
Deus está longe de ser um pobre coitado. Deus está longe de ser alguém que nós devemos ter pena e por isso devemos servi-lo. Não, Ele é Senhor, Ele é soberano. Êxodo capítulo 15, versículo 18 diz: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10 dizem: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Salmo 93, versículo 1 diz: o Senhor reina, Ele está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Salmo 146, versículo 10, diz: o Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Quando Jesus estava se despedindo de seus discípulos em seus últimos encontros, já ressurreto, ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. O nosso Deus é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é o supremo soberano de todo o universo. O dicionário Aurélio define soberano como aquele que detém poder ou autoridade suprema. E o que é ser supremo? Supremo é aquilo que está acima de tudo. Você consegue entender o tamanho desse Deus? Você consegue perceber que não dá para você colocá-lo numa caixinha ou dentro de uma lâmpada e ele não é aquele que você domina por causa do amor que ele sente por você, você pode manipulá-lo? Não. O seu Deus é Senhor, o seu Deus reina, o seu Deus é soberano. E o princípio da soberania nos ensina que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é o Criador e que tudo que existe só existe porque Ele fez e só permanece porque Ele mantém. Esse é o Deus a quem servimos. Então não diminua o tamanho do seu Deus. Quando os problemas vierem, quando as aflições baterem a porta, lembre a elas a quem pertence o trono. O seu Deus é o Senhor. O seu Deus reina sobre tudo. O seu Deus é o supremo soberano. Lembre-se disso todos os dias. Você pertence a um Deus que é maior do que qualquer coisa. Não há nada que possa ser maior do que o Deus a quem você serve. Ele é Senhor sobre tudo. Para Ele não existe nada que seja difícil, nada é impossível para Deus, nada foge ao controle das suas mãos. Entender o princípio da soberania é viver de uma forma muito mais leve, porque você sabe a quem você pertence e você sabe que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano, que não há nada que Ele não possa fazer. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que te amou ao ponto de te chamar de filho. Esse é o princípio da soberania. Entender que Ele reina sobre todas as coisas. Ele é aquele que domina, é aquele que está acima de todas as coisas. Mas se Deus, Ele é soberano, reina sobre tudo, então nós seríamos obrigados a servi-los? Obrigado a amá-lo? A palavra de Deus diz lá no Salmo 8 que Deus, na sua soberania, Ele resolveu repartir conosco um pouco de autoridade.
E Ele deu a mim e a você a capacidade de escolher servi-lo. Sabe, entender que na soberania de Deus, Ele decidiu que eu e você temos escolha é extraordinário. Porque quando nós entendemos isso, nós entendemos que nenhuma mentira de Satanás pode nos roubar da mão dele. Porque nós não estamos servindo a Deus porque ele nos obrigou a servi-lo na sua soberania, não. Muito pelo contrário, a sua soberania nos deu a liberdade de escolher amá-lo. Se eu e você amamos ao Senhor, é porque nós fizemos a opção de amá-lo, porque Ele nos deu essa opção. Na sua soberania, Deus não age como um tirano. Na sua soberania, Deus não força o seu poder sobre mim. Na sua soberania, Deus me dá a opção de andar com Ele, de amá-lo e de servi-lo como um filho. Deus, Ele está reinando soberano hoje, Ele reina nos dias atuais. Eu tenho falado até aqui que Deus é soberano, mas eu olho ao meu redor, que soberania é essa? Que o mundo está um caos, que o mundo está de cabeça para baixo. Que soberania, que senhorio é esse? Entenda, o princípio da soberania nos deu a liberdade de escolher. E a realidade humana hoje é fruto das escolhas que nós fizemos. Por causa das escolhas que fizemos e que temos feito todos os dias, o mundo sofre. A humanidade escolheu afastar-se de Deus. E por estar afastada de Deus, tem sofrido as consequências de estar fora da bênção dele. A palavra de Deus nos diz que Deus é soberano, sim, e que na sua soberania ele nos dá a escolha de dizermos: eu quero que o Senhor seja meu Senhor. Ele é Senhor, mas eu posso escolher que ele seja o meu Senhor, pessoal, individual. Entender isso nos faz crescer e poder viver tudo aquilo que a gente tem falado até aqui. Quando eu escolho fazer de Deus o soberano da minha vida, o meu rei, o meu dono, aquele que domina sobre mim, quando eu me submeto por escolha livre a viver debaixo dessa soberania, eu permito que todos os outros princípios que nós estudamos até aqui possam ser realidade para mim. O princípio do caráter vai se desenvolvendo em mim, porque quando eu deixo Deus ser Senhor sobre a minha vida, soberano sobre mim, eu vou aprendendo com Ele, e Ele com seu Espírito vai me moldando, me aperfeiçoando à sua imagem e semelhança, e eu vou me tornando cada vez mais parecido com Ele. Quando eu permito que isso aconteça, eu vou usufruindo de todos os outros princípios. Autogoverno, eu passo a exercer domínio sobre mim mesmo, domínio sobre a minha vontade, domínio sobre os desejos que me afastam de Deus. Quando eu entendo o princípio da soberania e Ele é Senhor da minha vida, eu sou um mordomo muito melhor. Eu entendo muito mais o princípio da individualidade, passo a respeitar o outro e viver em aliança. Eu entendo também como é que eu faço para fazer uma semeadura muito mais sábia, e eu vou desenvolvendo no meu dia a dia cada um dos princípios que me respaldam, que me resguardam e que me conduzem por uma vida de prosperidade e de abundância, que é o que Deus tem para mim e para você. Os princípios da palavra de Deus: caráter, autogoverno, mordomia, individualidade, semeadura e colheita, aliança, soberania. Eles existem para o nosso benefício. Escolha viver assim. Escolha se sujeitar ao senhorio de Deus e permitir que Ele reine sobre toda a sua vida. Viva nos princípios da palavra de Deus e usufrua de toda a abundância que Deus tem para você. Foi muito bom estar com você, compartilhando esse tema tão maravilhoso.
Agora é hora de aplicar. Vejam os versículos bíblicos que o pessoal vai transmitir para vocês. Estudem, apliquem e vivam tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Muito obrigada pela sua atenção e vamos juntos crescer no Senhor.